Olá, bom dia. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com os conceitos aqui de parâmetros formais, como aplicar filtros, rótulos e expressões. São alguns pré-requisitos aí para a nossa próxima videoaula, onde a gente vai trabalhar com o problema do caixeiro viajante, tá? Vamos lá. Bom, primeiro aqui parâmetros formais. Na verdade, a questão de parâmetros formais nós já vemos trabalhando, a gente já vem trabalhando com esse conceito desde a terceira aula, né? Onde, por exemplo, aqui naquele exemplo lá sobre transportes, né, das usinas, cidades e tal, a gente sempre coloca aqui, por exemplo, somar U em usinas. Então, o U é o parâmetro formal e o S é o conjunto onde a gente obtém o P, né? Então, por exemplo, aqui usinas está variando aqui de 1, por exemplo, usinas A3 estão variando de 1 a 3, né? Então, o U, ele vai variar de 1 a 3. Então, por exemplo, aqui, né, é só uma forma genérica, sintaxe, né? Então, o P ele vai ser obtido desse conjunto aqui S, tá? Que é o que a gente já vem trabalhando, né? Então, por exemplo, aqui no for all sum, então aqui, ó, C é um parâmetro formal, U é um parâmetro formal, né? Então, C a gente obtém de cidade. Como são 4 cidades, está variando de 1 a 4, então o C vai ser 1, depois 2, depois 3, depois 4, tá bom? Então, isso a gente já vem trabalhando, né, há mais tempo, tá tranquilo. A diferença aqui é como aplicar filtro, então, no range dos parâmetros formais, tá? Então, a gente tem a mesma estrutura, tem o parâmetro formal, o conjunto, e aí a sintaxe basta a gente pôr 2 pontos, tá? Para a gente aplicar esses filtros, tá bom? Então, atribui a P todos os elementos de S de acordo com o filtro aplicado aqui, tá bom? Então, esses filtros podem ser algum desses aqui, então a gente pode utilizar o conceito de ou de AND, né, de e, de ou, de not, né, de imply, diferente ou equivalente, ou igual, né? Um exemplo aqui, ó, eu criei uma string, onde tem 2 elementos, A e B, criei uma variável de decisão que é x desse S aqui, que é essa string, e aqui também é interessante, a gente não tinha trabalhado com esse conceito ainda, mas você pode limitar quais valores que isso aqui pode obter. Então aqui, ó, x de S em de 0 a 10. Então você está limitando aqui o range, tá? Depois a gente usa aqui, ó, minimizar, né, a somatória de I em S. Então isso aqui, o I é um parâmetro formal e S é como se fosse o conjunto onde a gente pode obter o I, né? Então o I vai ser ou A ou vai ser B, né? 1 ou C2, deixa eu dizer. E aqui, olha, a gente vai aplicar agora um filtro né, no range dos parâmetros formais. Então aqui, ó, para todo I em S, né, de forma que o I seja diferente de A, eu vou fazer isso aqui. Então, na prática aqui, é como se eu estivesse pegando só o elemento B, tá bom? No exemplo anterior aqui das usinas, se a gente quisesse, suponhamos que, sei lá, a usina 1 tivesse desativada, eu poderia colocar aqui, ó, U em usinas, 2 pontos aqui ou 2 pontos no final, tanto faz, tá? 2 pontos aqui, por exemplo, para U maior do que 1. Porque eu estaria, quer dizer, eu vou somar o U em usinas, exceto o 1, a usina 1, né? Porque eu estou falando que, por exemplo, o U tem que ser maior do que 1, tá? E, por exemplo, poderia colocar no final aqui, ao invés de colocar assim, U maior do que 1 e C, sei lá, maior do que 1 também. Faz conta que a cidade 1 a gente não quer, sei lá, analisar nesse exemplo aqui. Tá bom? Então você pode colocar vários filtros aqui, a gente vai usar muito esse conceito aí, principalmente para o problema de sequenciamento, de scheduling, e no próximo exemplo também nós já vamos trabalhar com essa, a gente vai aplicar esses filtros aí já, tá bom? Um outro conceito aqui muito importante, que a gente não trabalhou ainda, mas são os rótulos das restrições, tá? E eles são aplicados aqui para a gente, né, para ações de expansão da IDE, quando a gente quer obter, né, os valores de folga e dual do problema e quando a gente quer trabalhar com relaxamento e detecção de conflitos no nosso modelo, tá? Então, quando a gente tem a gente precisa de um desses 3 casos aqui, é interessante utilizar rótulo. Caso contrário, não é interessante porque os rótulos também, ele consome, né, ele afeta o desempenho, consome memória aí, tá? Afeta o desempenho do nosso modelo, tá? Bom, a sintaxe para o rótulo também é só 2 pontos, só que o rótulo aqui é um pouco diferente. Então, olha só, a gente, por exemplo, tem uma aqui, né, daquele problema ainda das usinas, do transporte, que é da aula 4, né? Então, aqui, ó, a gente tinha aqui uma
a primeira restrição do nosso modelo é a questão de suprimentos, né, onde o valor transportado tinha que ser menor ou igual à capacidade de cada usina, né? Então aqui, ó, antes do soma, eu coloquei aqui, ó, supply constraint para os dois pontos. Então quer dizer, essa restrição eu chamei de supply constraint, tá? A segunda era uma restrição de demanda, eu chamei de demand constraint. Poderia ser qualquer nome, tá? Você pode definir qualquer nome aqui. E quando você coloca esses dois pontos e roda o modelo, primeiro o que você vai visualizar é no navegador de problemas que ele vai aparecer para você as restrições. Se você não colocar esses rótulos, eles não aparecem, né? E você também vai conseguir visualizar aqui na guia de outline, né? Na árvore aqui, olha, você vai ver as restrições onde a gente colocou os rótulos, tá? Então, é importante. Um outro conceito importante também aqui, para a gente simplificar o modelo, é utilizar expressões, né? Então, a gente pode criar expressões aqui para simplificar o nosso modelo. Então, olha só, no exemplo anterior, aqui nesse exemplo 4, na verdade, a gente tinha feito lá, minimizar a soma de U em usina, C em cidade, e aí tinha o custo, né, da usina para a cidade, vezes a quantidade transportada da usina tal para a cidade tal, né? Em vez de eu fazer isso, eu posso criar uma expressão com isso aqui tudo e escrever, por exemplo, só minimizar, sei lá, o custo total de transporte, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu criei uma expressão, então tem as variáveis de decisão, eu criei uma expressão, the express. Custo total. Custo total vai ser o quê? O somatório de U em usina e C em cidade. Então, aqui é o custo da usina 1 para a cidade 1 é tanto, vezes quanto que eu transportei da usina 1 para a cidade 1, né? Então, aqui eu criei uma expressão com o nome de custo total, e aí, depois, na hora que eu vou pôr a função objetiva, eu não preciso repetir essa expressão toda, eu posso só colocar aqui, ó, minimizar o custo total, que é o nome da expressão que eu criei aqui. Tá bom? Bom, então nessa videoaula nós vimos aí, nesse tutorial, né, nós vimos, que é a aula 11 na verdade, né, nós vimos como aplicar filtros no range dos parâmetros formais. Parâmetros formais a gente já tinha trabalhado com eles, a gente só não sabia o nome, né, eu não tinha mencionado o nome. Vimos aqui rótulos de restrição para a gente, né, aplicar num desses três casos aqui e como utilizar expressões, tá? Então, vou tentar aplicar o máximo possível desses conceitos aqui no próximo tutorial para ficar mais claro. Bom, espero que de qualquer forma tenha sido útil e até o próximo vídeo.